Oi, gente, vamos falar de ansiedade hoje? Sou Karen Correia, psicóloga. Estou aqui para a gente conversar mais uma vez. Ansiedade é um tema que interessa a todos nós, né? A gente vive esse sentimento tão no nosso cotidiano que parece que faz parte da gente mesmo. A ansiedade saudável é normal, né? E como eu disse, todos vivem a ansiedade. A ansiedade é um sentimento que nos coloca um pouco à frente do presente, né? Que nos permite ver um pouco o futuro e criar uma expectativa a respeito desse futuro, né? E aí se planejar e fazer escolhas de forma que a gente administre da melhor forma o presente para que a gente obtenha o que a gente deseja, né? Que a gente viva da forma que a gente deseja, que a gente planeja, tá? Mas a vida é imprevisível, então nem sempre dá certo. E aí a gente precisa se reorganizar, né? Como é que fala no Google? No Google não, no Uber, recalcular a rota, né? E aí experimentar novamente. Então a ansiedade é normal. O problema é quando a gente vive tanto no futuro, a gente vive tanto se preocupando do futuro, que o presente acaba nos tirando o nosso pé, nos desconecta de nós mesmos, da nossa existência. Então a gente não vive com o pé na nossa existência, a gente vive a existência do outro. A gente se preocupa do que o outro esteja pensando, do que o outro possa julgar, do que o outro está avaliando a nosso respeito. E aí a gente não está vivendo a experiência da nossa própria existência, do nosso ser singular. A gente está deixando que o nosso ser público seja esvaziado de significado, que somos nós mesmos, o significado do nosso ser público, toda a nossa história, toda a nossa construção ética, peculiaridade, possibilidade, e vai se preenchendo com os seres de outras pessoas que não somos nós mesmos. Esse é o grande problema. Como eu disse, a ansiedade é comum a todos e é necessária. Não tem como a gente não viver a ansiedade, aquele acelerar do coração, né? Uma taquicardia, um suor frio, a gente suar frio, não tem como. A gente tem essa expectativa, assim, de viver e viver da melhor forma. O problema é que, às vezes, a gente deixa essa expectativa crescer tanto a ponto de transformar naqueles medos, naqueles fantasmas que vão dizer assim: não adianta você esperar que você não é capaz. Não viva quem é você. Se preocupe mais e mais, porque você vai falhar, com certeza. Então, esses fantasmas vão tirando cada vez mais o nosso pé da nossa existência. E aí a gente fica flutuando, a gente fica perdido. Mais preocupado com o que o outro está, é a palavra, preocupação. Mais preocupado com o olhar do outro, com a lente do outro, do que com o nosso próprio caminhar existencial. Esse é o grande problema. A ansiedade em si, não. Então, aí, se você for procurar o significado de ânsia no dicionário, você vai ver. Ânsia significa olhar na frente e prever e sentir antes mesmo de viver a experiência. Ânsia de vômito. Você já tem a ânsia antes mesmo de provar o alimento. Ânsia de conquistar alguma coisa. Você já está desejando antes mesmo de conquistar, né? Ânsia de sofrer. Você já está sofrendo antes de viver a experiência. Então, como a gente pode se prevenir disso, cara? A gente pode se prevenir mantendo os nossos pés fincados na nossa existência, conectados com nós mesmos, analisando quais são as nossas forças e fraquezas, o que nos deixa com dor, o que nos deixa feliz, o que nos amedronta, e intensificar, investir nas coisas que nos deixam felizes, dar uma distanciada das coisas que nos deixam tristes demais, né? Tomar mais cautela nas coisas que nos amedrontam, enfim, é manter o nosso elo conectado com a gente. Porque, como eu disse, o cérebro está conectado com o órgão de sentido, mas o órgão de sentido capta as informações e são armazenadas no cérebro e o cérebro manda a gente responder. O caso é que, na preocupação, ficam aqueles fantasmas nebulando a comunicação. Antes mesmo do órgão de sentido chegar a informação para o cérebro, o fantasma já está dizendo que não vai dar certo. E aí eu já começo a sofrer, já começo a viver o futuro no presente, e da pior forma, sem a minha própria existência.
Eu vivo a experiência de não existir, de existir centrado nos outros, né? Posso enumerar várias características de ansiedade aqui, te dizer todos os sintomas, mas ansiedade é medo, gente, medo, tá? Eu já disse que é normal ter medo, tá? Mesmo porque a gente precisa do medo, senão a gente ia ter uma sobrevivência bem breve, né? Mas se você tem medo de alguma coisa, vê seus sintomas. Bate coração, sua frio, é normal, ansiedade é medo. A gente só não pode se desconectar a ponto de deixar virar uma crise, quer dizer, você, toda vez que viver aquela situação, você ter uns sintomas exagerados ou chegar ao pânico, que é aquela fase que chegou a um ponto que o fantasma tomou conta totalmente da comunicação dos seus sentidos. Você perde literalmente a noção do que realmente está acontecendo ou do que você está imaginando acontecer. E aí você sofre muito, muito, tá? E como é que eu consigo isso? Se conectando com a gente mesmo. Sentiu alguma coisa? Analisa, vê, busca em você o porquê que você sentiu, conversa com você, mantenha essa conexão com você mesmo, volta a sua lente para você mesmo. Isso é uma forma. Ao deitar o travesseiro, numa meditação, ouvindo uma música, enfim, fazendo o que você gosta, você vai se conectando consigo mesmo para poder ver. Peraí, o que eu senti hoje? Por que eu me senti assim? Isso é uma saída. Porque assim a gente silencia o fantasma. Cala a boca porque eu estou me ouvindo e não te ouvindo, tá? Agora, se tiver muito, muito difícil, que é normal que isso aconteça, procura um profissional. O profissional vai fincar seu pé na existência, tá? Com a ajuda profissional de uma forma que não interfira na sua existência, mas que vai te conduzindo, colocando seus pés no chão, ensinando você, orientando na caminhada existencial, de forma que você caminhe o seu presente, tá? Tudo bem, prevendo o futuro, tudo bem, carregando o peso do passado, modo de dizer, né? Trazendo o passado na sua história, tudo bem, mas vivendo o presente com você mesmo. Por quê? O seu maior presente é você. Você está contigo o tempo todo, tá, gente? Então, não tenha medo de existir. Eu sei que existir não é para qualquer um, já falei isso para vocês, não é para os fracos, mas é um privilégio. Não tenha medo de existir. Exista com autenticidade, tá? Distraidamente, lembra? Lembra que todo mundo está nesse Big Brother, não é só você. Deixa eles para lá, não se preocupe com o erro dos outros, não se preocupe com a limitação dos outros, tá? Não se permita essa limitação. Liberte o outro de você para que você também possa se libertar para você, tá, gente? Faz isso. Boa liberdade para vocês, boa existência, que é uma delícia, de verdade, tá? Bom fim de semana para vocês e até a próxima.